Bom dia, tem gente que tá na área. Essa é mais uma live, a segunda live do projeto Viagem Internacional. Estratégias que farão você parar de sonhar e voar o seu sonho. E hoje comigo aqui tenho o prazer, satisfação de apresentar o Marcelo Bueno, que está me prestigiando. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Falar de viagem é a melhor coisa que tem, né? Legal, né? Vai ser um bate-papo, é prazeroso para a gente. Eu sou muito chato pra falar de viagem. Eu Começo. amo falar de viagem. Eu estico muito. Então você vai me controlando Isso é aí. bom, isso é bom. E eu te faço uma pergunta inicial. Ah, quem é você? Cara, eu sou jornalista, tenho uma trajetória em comunicação, tenho trabalhado com comunicação e comunicação digital, com agência, já trabalhei em emissora. E Legal. eu acho que não é nem tanto pela função de comunicação, eu acho que é pela paixão tem muito a ver com isso, eu acho, de descobrir coisa, de conhecer pessoas. E então acho que também desde muito novo esse lance das viagens sempre me aguçaram muita curiosidade de saber como que era lá fora. Eu lembro quando eu era pequeno, que tem a ver com essa coisa da comunicação também. Eu gostava de falar com pessoas que estavam morando fora, na internet, de saber, nossa, fulano mora nos Estados Unidos, né? Pra gente na época era muita coisa. E, enfim, tenho trabalhado com comunicação e comunicação digital. Acho que a internet quebrou essas barreiras aí de distância, então tudo está mais fácil hoje. Tenho uma agência de comunicação aqui em Bauru. E estudo mídia, tecnologia. Ótimo, ótimo. Bom, então para quem vai ver agora ou depois, estou vendo que o Marcelo ele é naturalmente uma pessoa multifacetada, né? Tem os talentos e tem as aptidões e hobbies, né? Então, um deles, assim, que é mais que hobby, é uma paixão, é viajar, né? Viajar, Sim. conhecer novas culturas, novas sociedades, novos países, enfim. E hoje nós vamos tratar aqui sobre imersão e conexão. E, então, o lado B do seu lazer. Por que o lado B? A gente que tem mais de 30, certamente sabe que, né, a gente pegou o período das fitas cassetes, né? Do lado A e do lado B. O pessoal um pouquinho mais old school pegou os vinis, né? Que foi daí que originou o lado A e o lado B, que está voltando agora, né? Está voltando como uma tendência meio cult, assim. É verdade. E o lado A são eu acho que encaixa totalmente aí com o nosso papo, porque o lado A é o lado comercial, né? São as músicas. Estão pensando no vinil, acho que eram duas faixas de cada lado só inicialmente. E eram as músicas que eram impulsionadas, né? Que tinha ali a mídia, enfim, a divulgação, para fazer sucesso. Mas tinha um lado B, que também tinha músicas boas, muitas vezes até melhores que as outras, né? Mas não comerciais. Né? E é isso que a gente quer apresentar aqui. O lado B do seu lazer, porque dá pra gente fazer aquele trocadilho do lado B do lado bom e de uma outra faceta mesmo, realmente, né? E no decorrer aqui do papo vai ser bem perceptível, né, Marcelo? E eu acho que a viagem também é uma possibilidade de você. Eu acho que tem a ver com o que você está falando, assim, tem a ver com vestir um outro personagem. Então, não é uma viagem a trabalho. Então, você pode ir com outro tipo de roupa, assim. Você pode ir, e não é roupa física, você pode ir com outro espírito, né? De mais livre, não tem competição, não tem foco em cliente, você não tem isso. Então, você Sem vai julgamento, né? sem julgamento. Então, ou você vai muito descontraído para ser você, ou você vai também para anular você. Eu também sinto muito isso, assim, de quando você está viajando, você não precisa ser quem você é aqui, no bom sentido, sabe? É, então, eu não estou ali com uma atuação profissional, então eu posso comentar de coisas aleatórias, eu posso nem falar o que eu faço aqui. Eu já fiz muito esse exercício, assim, de não falar o que eu faço aqui no Brasil. Legal. Falar, trabalho com comunicação, sou jornalista, É, deixo rolar. E eu acho que a gente fica mais livre, assim, para legal, é até um desprendimento de ego isso, né? Você dá uma. total. E faz bem, é um bom exercício. É, massa, bacana.
Bom, então vamos dar um apanhado geral, né? E Uhum. depois a gente vai esmiuçando tópico a tópico. Mas o Marcelo, sei que teve a oportunidade de viajar para diversos países, continentes diferentes também. Então ele pode listar, se ele for lembrando assim, ó, tudo começou aqui, depois foi para esse, eu posso tentar te ajudar com as coisas. É. A gente pode iniciar pela África, é isso? Acho que foi inicial. Foi. Ela acho que ela foi a primeira viagem oficial internacional. Assim, antes da África, eu tinha feito uma viagem para o Uruguai, de ônibus. Assim, eu fui com um projeto, Ah, com um grupo. A gente foi fazer um trabalho na fronteira do Brasil com o Uruguai. E aí era bem Santana do Livramento e Riviera ali. Então a gente foi de ah, ônibus, 24 horas de ônibus, mas essa foi a primeira vez que eu pisei ali num outro espaço, né? Num outro lugar. E mas aí a fronteira, né? Era, Santana do Livramento ali é dividida por uma praça. Ó o Anderson aí, um abraço, Anderson. bom Então dia, obrigado, seja bem-vindo. você não percebia a divisão ali. Tem um marco o marco das fronteiras ali, né? Não é das três. E aí sim, depois de um tempo, que aí eu já até esqueci a data mesmo, veio essa viagem da África, que também foi uma viagem voluntária. Foi África do Sul e Já Angola. Aí tinha foi feito algum, desculpe interromper, já Não, tinha pode feito ficar. algum voo interno antes por aqui ou não? Não, não, foi a primeira vez que eu peguei Então, avião. então foi a primeira vez no avião também. Foi a primeira vez, e aí Ah, então foram marcante. acho que 9 horas até a África do Sul. A gente trocou de avião e foi para Angola, e aí acho que mais 3 horas, alguma coisa assim. Então não tive nem a chance de ter medo, porque se eu tivesse medo ia chorar 8 horas ali seguidas. E aí o mapinha, né? Você saindo ali no meio do nada, até chegar na Interagindo, África né? do Sul, e já com escala, Se então já foi o comportou pacote bem completo. na viagem? Fui super estável, assim, fui com o olhão arregalado e fui à noite. E fui observando também. Meus amigos que já tinham mais prática já dormiam. Eu falei, meu Deus, como que a pessoa dorme num voo? Então, Como tanta coisa, assim, né? tanta coisa para você ver, ficar atento. E aí eu falei, não, esquece, não tem o que fazer, esse daqui tá sendo conduzido aí. E aí chegamos, aí teve essa imersão de quase 2 meses na África, deu acho que 20 dias na África do Sul. Primeiro foi em Angola, 30 dias, depois 20 dias na África do Sul. E aí já voltei com gosto pela coisa, né? Já falei, não, esse lance de viagem é legal, assim, tem que fazer mais. Uhum. Aí depois teve outras. Aí eu fui para Argentina, fui para o Chile, recentemente a última, mas aí fui para os Estados Unidos 2 vezes. A primeira vez fui com os meus irmãos e a segunda vez fui como uma volta de um intercâmbio. E fiquei também em Malta, fiz o intercâmbio em Malta pequeno, assim, coisa de 30 dias. A viagem total foi 45. E como você não chega em Malta direto, né? Aí você já tem uma escolha ali de parar ou em Milão ou em Roma. Então, sei lá, deu nessa historinha aí, deu uns 7 países, acho 8 países, mas sei lá, 6 talvez, não sei. Mas enfim, foi tudo muito maravilhoso, assim. E teve as internas também, que eu também acho tão importante quanto. Sim, é ótimo, né? Legal, massa. Bom, então vamos começar a detalhar, porque o interessante é que são estilos, você teve a oportunidade de fazer viagens com estilos, né? Com pegada diferente. Então, todas ok, com o viés do turismo, né? É. Mas algumas mais voltadas ao lazer, né? Viagem familiar, outras, alguma missão, projetos, né? Uma missão, Uhum. voluntariado, outras de estudo, intercâmbio. Então, eu acho bacana, como você tem as experiências distintas, é legal apresentar ela. Bom, então depois da África, você foi para a Argentina. A Argentina foi o quê? Foi um passeio? Como... A primeira vez foi um convite de uns amigos meus, de uma família de um amigo meu. Eles já tinham mais familiaridade, eles tinham um apartamento lá. E aí eles Ah, falaram, vamos passar uns 3 dias lá, era uma coisa curta, assim. E para eles era muito mais comum isso. E aí a gente foi. Mas foi uma viagem bem interessante, assim, porque eu conheci um outro lado da Argentina, porque eles tinham acessos a mais restaurantes, a um bairro melhor. legal. Então, eu não acho que foi uma viagem para conhecer os pontos turísticos. A gente foi para Colônia, aquela viagem básica que todo mundo faz na Argentina na primeira vez. É, só que ela foi uma viagem um pouco mais listada e fechada. Ó, esses daqui são os lugares que valem a pena. Eu não fiquei livre
Ah, é verdade, aí, ó, tem que ir para Santa Catarina. E eu não É um fiquei, convite. a gente não ficou livre assim para, não, vamos descobrir tais bairros. É, foi uma viagem um pouco mais previsível, assim, roteirizada, eu acho que é essa Até a pelo palavra. período, né? O Pouco período mais justinho, tempo. curto, né? É, e com pessoas que têm familiaridade no país, eles já filtram bastante para você, né? Então, foi Já interessante, foi facilita. interessante. Eu fiquei É bem. pontual, né? Vamos aqui, vamos ali, não perde tempo, né? E por Pensando um no lado, é planejamento. coisa que eu também talvez não conheceria se eu fosse sozinho, se eu fosse com Sim, outros sim, amigos, então foi legal. legal. E você ficou, ficou aqui em Buenos Aires, Ficou em Buenos Aires, não depois lembro o foram nome fazer do alguns bairro. passeios. Aí era Tá, onde eles tinham um apartamento. E aí a gente foi de carro para tudo, então não peguei transporte. bacana. Já era uma viagem que eu já não tinha muita prática de fazer, né? No geral, eu já ficava em hostel, então já era, ou Legal. com a Tomara, bom casa dia. com muita gente, então ali foi um pouco diferente. E aí depois, quando eu voltei para a Argentina, eu tentei explorar esse outro lado. Então eu já não fui em restaurante mais chique, eu fui em restaurante mais simples, já fiquei em hostel. Eu acho que aí deu um outro lado da Argentina, assim. Então eu gosto Bacana. muito. Legal. Bom, tá. Então, para facilitar para você ali no raciocínio, vamos por ordem Vamos por cronológica. Então, ordens, depois tá? da Argentina, aí acho que veio a primeira vez que você foi para os Estados Unidos, é isso? Foi em 2013. A gente estava com aquele dólar um pouco mais acessível ali em dois e pouco, né? E aí eu fui com os meus irmãos e a gente foi se planejando para. Opa, será que tá conectado? Aí acho que tá, né? A gente foi se planejando para ir. A gente pensou em Orlando, e aí depois Orlando parecia um pouco mais difícil, porque você teria custos maiores, assim, você teria já que comprar o parque, e aí o nosso dinheiro não ia dar. Então a gente falou, vamos para Nova York, porque Nova York é um lugar que a rua já é um passeio. E aí nós ficamos, acho que 7 dias, nos hospedamos em New Jersey também, que é um pacote bem comum, assim, para quem está indo a primeira vez. Ficar em Manhattan é caro, o Brooklyn a gente não considerava ainda, então New Jersey é a ilha do lado, você tem que atravessar, né, todo dia você vai ter que voltar de ônibus circular, mas barateia muito, então... E é legal também, porque New Jersey é mais caseiro, então você conhece um pouco mais de uma rotina. E aí foram 7 dias. Aí foi bem legal também, porque foi um outro tipo de passeio, bem turistão. Vai em todos os. A gente comprou até City Pass, assim, de conhecer todos os lugares tradicionais. Então completei o álbum, assim. Sim, legal, bacana. Bom, oi, bom dia, pessoal. Estamos chegando. Marcelo, você ficou um pouquinho mais escurinho como eu. Então não sei o que aconteceu. Eu só cliquei aqui. É, talvez seja Acho que é a coisa da bateria, alguma coisa luz. assim. Ele entrou no modo econômico. Ah, pode ser, talvez. É que se eu Tá, mexer aqui, eu acho que mas talvez eu vou desconectado. Deixa eu tá, seguir não aqui. mas não é nada demais. Assim, o conteúdo Mas tá tá, indo, dá pra ver. Só deu tá. só Deixa eu ficou ver se eu. como o Vinícius, assim. Vamos lá. E bom dia, Eduardo. Acho que o Anderson. Esse, É, o Anderson de novo. Esse é o Anderson que colega nosso, talvez, é, provável. o Anderson daqui, meu amigo. Ele falou, ó, Ah, é? Nacional precisa vir Tá para longe pra mim. Jaguaruna, Santa Catarina. Legal, bacana. Eu É o que te conheço. convidou anteriormente lá pro sul, né? Ele mesmo. Isso, bacana. Legal. Obrigado pelo prestígio. Bom, então, eu acho que nessa viagem já, que você foi como um responsável, né? Que foi com os irmãos É, são mais novos, né? E você já teve que, acredito que já rolou um pouco, teve que se comunicar, né? Então, já, obviamente, o idioma, o inglês, já foi libertando essas amarras assim, que a gente tem aqui, né? De julgamento, de não conseguir falar. não, já foi um teste, porque eu já fazia inglês há um bom tempo, não tinha tido oportunidade de praticar bem, então eu tive um certo medo assim no avião. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo, né? Eu tô indo para um lugar que eu não falo, não sei se eu falo bem, eu tô indo com os meus irmãos, então se der algum problema eu vou ter que socorrer. Então deu um certo medo aí na ida. Eu falei, estamos indo. Tinha documentação deles também, que eu tinha que tomar cuidado. Tinha muita coisa em jogo, assim. Sim, Mas eu falei, eu vou desprender e vamos ver o que dá.
E o inglês também flui, né? Depois que você... Esse daí é aquele velho medo que a gente tem de, eu vou chegar lá, eu não vou falar nada, não vou conseguir me comunicar. E a gente sempre consegue, sempre dá certo. É, então, enfim, funcionou. Meu medo era só bobeira mesmo. Massa. E essa talvez foi. Quantos dias vocês ficaram? 7 dias Mais em ou Nova menos. York só. Né? 7. Ah, 7 legal. ou Então 8. deu para aproveitar, né? Com um time mais assim, de Ah, turismo, de lazer mesmo, né? deu para fazer tudo assim. Em relação ao turismo básico, deu para fazer tudo. Não era uma vida muito noturna, porque como você tinha que voltar para New Jersey no último ônibus, e era coisa de 11h30, meia-noite, então você não podia ficar ali até o outro ônibus às 6 da manhã, e de táxi ia ficar muito caro, assim. Táxi, sei lá, você ia gastar $80 num táxi, talvez. Legal. Na época já era aí duzentão que você não tinha Sim, disponível. já incomodava, né? E os irmãos gostaram? Amaram, foi muito legal, assim, acho que também, para eles foi a primeira, também a Sim. primeira ida de avião, então a expectativa de como que eles iam curtir a viagem, e lá se deram super bem, então de vez em quando eu via minha irmã falando alguma coisa, meu irmão falando, ela já tinha mais experiência com inglês, e ele também tentando se virar, então acho que mudou até a cabeça deles, assim, em relação a descobrir mundo, né? Aí eles, acho que talvez foi o timing parecido com o meu, assim, mas para algumas realidades foi mais velho, né, com 20 e poucos anos. Tem gente que já viaja internacional com 15. Sim. Então para eles também foi uma descoberta de que, caramba, vale a pena guardar dinheiro e vale a pena curtir essa aventura em algum momento da vida. Legal. E o bom, eu acredito que seja quando você vai assim, bom, independente de faixa etária, mas que você volta com aquela, às vezes, um idioma que aqui, antes de qualquer viagem, você relutava em estudar, né? Será, eu tô velho para isso, não dá, não tenho tempo. Quando você volta com gás, né? Com adicional, falando, não, agora eu vou para outro destino, eu quero estar com esse idioma aqui impecável, né? O melhor É. possível, né? Márcia, bom dia, obrigado. Aí você entende a oportunidade que é falar inglês, né? Você fala, pô, você fica até um pouco constrangido, você fala, nossa, me comunico tão bem lá e aqui eu fico parecendo uma criança de gaguejando e fazendo mímica. Pelo menos o básico, né? Eu preciso entender, é uma questão de... E assim, abre portas, né? Você conseguir... Se você é esse tipo de pessoa que quer conhecer gente, que quer trocar informação, que quer aprender o que tem lá, não tem como você ficar travado no idioma. Então, pelo menos o básico ali você tem que entender. Enfim, e Entendi. aí deu certo. Acho que essa experiência foi bacana. Legal, bacana. Bom, e daí seguindo, eu acho que a próxima já vem o Malta, né? Que foi o intercâmbio, é isso? Aí teve o Chile rapidinho também, que foi turismo. Também acho que foi coisa de 7 dias. Foi Bacana. o deserto do Atacama. Tá. Também é uma outra pegada de viagem. Elas têm em comuns que elas são viagens econômicas, né? Pode parecer que não, mas você ficar em New Jersey é muito mais barato que ficar em Manhattan. No Atacama também foi um hostel com quarto coletivo, ou que seja quarto duplo, né? Não é um quarto individual em hotel. E o Atacama é legal porque tem níveis de viagem bem diferentes entre eles. Você consegue ficar em hotel de luxo, você consegue ficar uma espécie de spa, assim, então tem coisas bem diferentes. Ah, legal. Mas o meu foi uma coisa mais simples, um pouco mais afastado do centro, e as viagens fechando, negociando ali no dia a dia, já leva dinheiro, né? Não adiantava comprar com muita antecedência, e na hora você ia negociando. Muito parecido com quem já foi para Paraty, assim. Você já tem uma rua ali cheia de agências e você vai negociando. E aí foi essa, mas foi turismo também. O Atacama, eu sou muito cidade, assim, eu por mim conheceria todas as capitais. E essa foi natureza, deserto, então uma vibe diferente, mas gostei. Me despertou também para uma outra experiência. Sim, legal. E aí sim veio a oportunidade de fazer em 2015. Eu tinha acabado de sair da emissora. Deixa eu só interromper um pouquinho antes de você abrir Malta. Você fez Santiago também ou não? Fiz, porque você desce em Santiago, né? Mas Isso, naturalmente ali, né? naturalmente você Rapidinho. desce, e aí na ida não, na volta 2 dias em Santiago. Mas eu tava Tá. muito E, cansado, assim, tá, tá, entendi. eu Já não estava naquele, aproveitei né, na muito parte final. Santiago. É porque É, Em Atacama você deve ter se entregado bastante, né? não, Atacama é bem cansativo, você faz bastante coisa,
eu também aproveitei muito, né, as experiências, e aí Santiago eu meio que passou, assim, fui ali comer num shopping, mas eu não fui naqueles passeios tradicionais de Santiago de vinho. Eu também acho que já não tinha mais Sim. dinheiro na época para fazer tanta Sim. coisa. A ênfase foi Atacama, né? Santiago foi o bônus, né? Vamos É, dizer assim. e Santiago E foi uma passagem. deixasse para uma outra oportunidade. Fiquei num hostel legal, tinha festa, então deu para ver a vibe assim de uma parte da cidade muito pequena. Mas não teve uma imersão. Até hoje eu não conheço, não posso considerar que eu conheço Santiago muito bem, como a Argentina, Legal, assim. bacana. Bom, agora vamos para a próxima. Aí em 2015 eu estava saindo da TV, muito. Tinha já um trabalho aqui, né, algumas possibilidades e. Tava tentando clarear aqui, Não tem mas problema. não vai. E aí eu decidi que eu poderia aproveitar essa oportunidade, até conseguir, de repente, um outro emprego ou entrar num outro desafio, fazer o intercâmbio de Malta. Comprei de uma maneira muito rápida a viagem, bem pouco programada. Aquela coisa quando você tem um acerto aí para receber, então você fica mais empolgado. E aí eu comprei. E aí Malta foi interessante porque você também não compra direto para Malta, então eu acho que eu fui de American Airlines, acho que foi Airlines. Então você parava em Miami ali, tinha uma conexão grande. Depois você tinha que ir para Europa ali, para Roma ou para. Você poderia escolher outros países, dependendo da companhia. E aí eu fui. Eu acho que foi de American Airlines, não lembro agora exatamente. Mas aí eu sei que a minha parada de chegada foi em Milão, 2 dias em Milão, e depois eu fui de trem para Roma. Acho que foi isso, estou te lembrando os roteiros. Os trechos, né? Os trechos. E aí foi para Roma e de Roma eu desci para Malta. Que aí Malta para quem Tá. não sabe, é uma ilha no sul da Itália ali. E aí lá foram 30 dias com aula de inglês. Então, também muito maravilhosa a experiência, porque você pratica, né? Muito, muito. Bacana. E a oportunidade de Deixa você eu realmente deslanchar ali. te interromper mais uma vez, só para. Você já disse que Malta é uma ilhota, né? É um país, né? E é uma ilha. E fica assim, é um lugar estratégico demais, né? E porque fica a 90 quilômetros da Sicília, né? Que é a região da Itália. E a 290 quilômetros da Tunísia, então que já é na África. E a 1.500 quilômetros de Alexandria, no Egito. Você fala 1.500 quilômetros? 1.500 de São Paulo a Salvador, por exemplo, dá 1.450 quilômetros. Nossa, Então, assim, lá é perto de tudo, né? E tem a questão depois, dependendo do período que você vai, os europeus naturalmente gostam de ir para Malta também para passar as férias, né? Então deve ter sido assim fantástica a viagem. falam que lá é o verão deles, né? Se eles tiverem que fugir também, né? Tem outros lugares ali, mas que eles gostam Sim, muito dali da ilha. E ela é maravilhosa, assim, de passeio turístico. E tem várias vibes, assim, em Malta, né? Uma vez eu fui num passeio que tinha uma região mais de cruzeiros, hotéis 5 estrelas, muitos idosos, né? Muitos navios de idosos passam e param por lá. legal. Então, tinha essa pegada. Eu fiquei num centro de estudante. Então, parecia uma grande república ali com alojamentos coletivos, a escola bem próxima aos bares, vida noturna. Então, minha região ali de aula foi essa. Minha região de morar foi uma região mais caseira. Assim, era uma casa de um cara que decidiu transformar uma casa grande num hostel. Tinha um pessoal de outros países lá, inclusive tinha um brasileiro que estava estudando em Malta. Então, mas era uma pegada bem fora da vibe de balada, assim, era bem mais tranquilo. Tá, entendi. E como é que era lá? Você disse que foi um intercâmbio rápido, então isso também é bacana para tirar desmistificar, né? Que vale a pena, né? Foram, acho que, talvez 30 dias, é isso que você ficou 30. lá? 30 dias em Malta e depois mais 15 dias nessas viagens de ida, de volta, de conhecer Roma, conhecer Milão. Sim, Tudo deu tá, 45. tá, bacana. Enriqueceu, né? Teve a oportunidade. Então, aí para quem ainda não teve a oportunidade de realizar uma viagem internacional, ou se já fez, mas não com essa visão, né, de estudo, acho que não tem aquela disposição que intercâmbio necessariamente
precisa, assim, para render, ficar no mínimo 3 meses, né? Aí 6 meses, um ano. Não, né? Porque a imersão Não. enriquece muito. Então, esses 30 dias, assim, você consegue ter... tem muito potencial, né? Para o desenvolvimento, né? Do idioma, para a imersão. Tô vendo se eu acho que troquei a câmera aqui, clareou um pouco. Aí é legal. Cara, não, é o louco, 30 dias é um tempo muito legal. E dependendo do momento que você tá, eu já fui com 28 anos, eu já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado, acho que já tinha terminado minha pós, então eu já tinha uma trajetória que eu precisava seguir aqui no Brasil, né, que Obrigado, Márcio. eu poderia abrir mão, mas eu não queria. Então ela também não era uma. Eu achava muito que o intercâmbio eu já tinha perdido o tempo do intercâmbio. Então, intercâmbio é para adolescente, intercâmbio é para quem está saindo da faculdade agora, ou do colegial antes de entrar na faculdade. Então, balela, assim. Conheci gente também muito mais velha lá, de outros países que também estava. Então, assim, na verdade, o intercâmbio para mim é um intervalo entre uma transição de emprego e outra, é uma possibilidade de um intercâmbio. E eu sabia que se eu ficasse lá 6 meses, me prejudicaria aqui. Então eu ia voltar com menos referência de mercado, menos contatos. Então eu tinha assim um certo receio de ficar muito tempo lá. Embora depois que eu estava lá, eu considerei bastante. Falei, eu acho que eu vou ficar aqui uns 6 meses, um ano. Eu acho que só vou sair daqui a hora que eu for obrigado, porque o lugar é muito maravilhoso. Opa. Legal, bacana. Como é que tá o áudio aí? Tá vazando muito barulho ou não? É só a sirene agora, o resto tá tranquilo. Bacana. Bom, então fale mais de Malta, que eu sei que foi É, um lugar que marcou, né? Malta. E me diga curiosidades, né? Para quem está escutando. Por exemplo, para quem está assistindo, o idioma lá é o maltês, é isso? Lá é o maltês. É, é uma mistura do italiano com o árabe, a língua. Você escuta em alguns lugares. Esses dias eu vi um vídeo do cara não recomendando ir para Malta, porque lá fala maltês. Depende da região, assim. Tem dicas práticas para quem quer ir fazer um intercâmbio em Malta. Eu quase fechei com uma escola que ficava em Gozo, que é uma ilha menor que Malta, do lado de Malta, você vai de barco nela. É uma ilha só de pessoas mais velhas, é bem caseira, e eu ia estar lascado, porque eu não ia conversar com ninguém, eu só ia falar com os professores, depois da aula eu ia voltar para casa e ficar deitado. Porque não dava para você sair em qualquer momento. Então pensa ali que tem Comino, Gozo e Malta. Malta é uma ilha do tamanho de Bauru, assim, 300 mil habitantes, 350 mil habitantes. Valeta, né? Dividido, Valeta é a capital, dividido em regiões. Malta não é um lugar muito ocupado, né? Então você tem muitos espaços vazios ainda, você tem concentrações ali. Então Valeta, por exemplo, é super desenvolvido, bem noturna, bem com restaurantes. Dá para ir de a pé de uma cidade a outra? Dá, internamente normal, assim, você anda pra caramba. Eu fui pra Medina, que é uma cidade murada, que é onde gravaram uma cena de Game of Thrones, e fui andando, eu andei uma hora, mas eu fui andando com um Legal. colega no Mas cruzou a rosto, cidade, né? Isso é bacana, né? de boa, assim, com vistas assim, de registrar e de ficar na sua mente toda amarela, ele parece um Van Gogh da vida. Então, primeiro, né, não aceitar um lugar menor que Malta, porque tem opções, né? Essa escola de Gozo era bem mais barata, mas não aceita isso porque não vale a pena. Não ficar, por mais que a gente queira economizar, não ficar em residência familiar que não fale inglês. A escola não vai deixar, né? Ela vai providenciar uma família que fale inglês para você. Mas se você ficar numa área muito local, muito morador, seus vizinhos ali não vão falar inglês com você. Então a região que eu fiquei ali de Paceville, que tem uns outros nomes, depois eu posso procurar, é uma região de jovens. Os mercadinhos que tem, essas coisas, eles também falam inglês, então você sobrevive, você dialoga e tal. Enfim, e ficar nesse centro mais quente mesmo. Por mais que você fale, eu não sou de balada, tudo bem, você fica no seu quarto, mas você precisa de um centro mais agitado para você conhecer gente. Cara, e tem tanta coisa lá para fazer. Você tem praia, você tem essas viagens das ilhas que também você descobre outras praias, tem grutas, tem viagem de barco, você tem catacumbas do apóstolo Paulo para você conhecer, porque o barco dele uma vez parou lá, né? Eu acho que naufragou e ele parou em Malta.
Então, tipo, tem umas viagens assim que você Para fala, tudo quanto nossa, é gosto, né? tem muita coisa. Tem um festival da MTV que acontece lá, né? Depois que o mundo voltar a girar, que acontece numa parte mais alta da cidade. Tem o verão que falam que também que é incrível. Tem uma história de ETs, eles têm uns crânios lá bem maiores assim do que o tradicional, que eu nem sabia na época, não fui conhecer, faz parte do Museu de Malta. Então é uma cidade pequena, com muita coisa para você fazer. Eu fiquei num hostel. As escolas geralmente cobram pela conexão da internet e pelo café da manhã. Então eu fiquei com muito receio de aumentar muito o meu custo. Então eu procurei um hostel paralelo que já me dava Wi-Fi, já me dava café. Eu achei na época que ia ser uma vantagem. Foi uma economia de dinheiro, mas foi uma economia boba de tempo, assim, porque eu caminhava 10 minutos para ir para a escola. E era uma descidona e uma subidona. Então toda vez que eu voltava da balada à noite, assim, bem cansado e bêbado, eu tinha que ir andando até minha casa ou eu tinha que gastar um táxi para me levar, porque poderia ser um Ah, pouco perigoso. Então, e aí essa economia não foi tão esperta, porque depois eu gastei muito de táxi, assim. percebeu, né, que não era, depois parou para pensar. Bacana. Se eu voltasse agora, eu ficaria no meio do fervo mesmo e, sei lá, O se que não tivesse uma pagava para diferença. entrar, muitas vezes lá não se paga para entrar, né? Na Não, não pagava para hospedagem. entrar. E é uma rua, né, bem assim, com talvez 20 baladas e restaurantes. Então você vai migrando de um lugar para o outro, você recebe muito ticket de bebida grátis, então dá para você fazer uma festinha ali bem tranquila. Quando você chega na escola, você tem na primeira segunda-feira da semana, na primeira, toda segunda-feira, você tem uma festa de boas-vindas, então você ganha valinho de drink. Os caras sabem conquistar, assim. Aí na terça-feira tem a noite brasileira. E então, se essa balada não tá muito boa nesse dia, você pode ir na outra. Então tem pra tudo ali. E também dá pra você ir nos restaurantes e ficar só vendo o movimento. Mas é uma rua, tá? Malta, assim, não tem. Eu até andava nas ruas paralelas. Aí você tem um cassino um pouco mais pra frente. Mas aí já é uma outra vibe. Eu tentei ir no cassino, não encontrei muito bem a rua. Falei, eu não vou gastar dinheiro. Não vou ganhar também, Legal. então Que, concentrar. que período que você foi? Que mês que foi? Eu fui em novembro, fiquei novembro inteiro e começo de dezembro voltei para os Estados Unidos. Eu peguei Ah, 2 semanas de verão e 2 semanas de inverno. E essa é uma dica importante, assim, porque as 2 semanas de verão perfeitas, nadei, conheci muitos lugares. Nas 2 de inverno, por incrível que pareça, fica um pouco mais difícil você ir para a praia. A água é extremamente gelada. e É, é mudou um, assim da água para o vinho, né? Chegou o inverno. muda, sim, muda tranquilamente, assim. E nas 2 últimas semanas por exemplo, tem um lugar lá, que eu esqueci o nome, que é uma espécie de buraco, assim, que você vai correndo e pula na água. É super tradicional quando você vê foto de Malta. E aí eu já nem fui. Falei, tá muito frio. Assim, é difícil falar, né? Parece bem fresco, mas cansa um pouco também. Então você vai falar assim, é ok, é aquela água transparente perfeita, mas já vi isso. Então, dá o finzinho da viagem, você tá um pouco mais seletivo, assim, de falar. E aí tá Sim, frio, você você dá fala, até eu vou de blusa. aquela. Legal, Eu vou de blusa bacana. de frio, então não, sei lá, Dá não até sei se é aquela essa a esnobada pegada. já, né? Você já tá mais tranquilo. E você conhece muita coisa. Eu não sei quantos passeios eu fiz, mas todo dia eu fiz um. Praticamente todo dia eu fiz um. Então, de manhã eu ia para a escola de inglês. Aí, no começo da tarde você tem um pouco de aula de fluência. Eu não tinha contratado aula de fluência, que é conversação. Então, até 2 horas da tarde ali, meus amigos estavam na aula de fluência, eu estava livre. Então, às vezes eu ia sozinho, às vezes eu esperava eles terminarem a aula enquanto eu estava almoçando. E aí a gente ia depois. E aí, então, tipo, 3 horas da tarde você já está livre para passear. Então, acho que o impacto que tem o intercâmbio é isso, né? Mais uma vez, você totalmente vestido de um outro personagem. Nunca tive esse tempo livre no Brasil, que 3 da tarde eu poderia descansar. Então, eu também curti muito por isso. Legal. E é engraçado que você disse tempo livre, e eu me recordei de uma situação que rolou aí um freelancer, naturalmente. É isso? Foi em um Sim, sim, desses tempos livres? eu já tinha, aqui no Brasil eu já tinha algumas campanhas que eu cuidava, e esse era meu medo, ir perder um pouco dessas oportunidades. E aí eu falei, não,
teoricamente eu vou estudar de manhã. Então, se eu abrir mão de um passeio ou outro no período da tarde, é tranquilo. E aí eu assumi alguns freelas que eu conseguia tocar de lá. Tinha uma hora que eu pensava, falava, nossa, que bobeira, por que que eu tô pegando freela? Eu vou perder a oportunidade de conhecer a cidade. Mas eu vou pegar a minha água aqui. Não, não vou nem mexer nisso, que eu ia mexer no quarto. Não, não vou não. Senão pode cair a conexão. E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar uns freelas, porque aí eu posso gastar com mais tranquilidade. Então eu já sabia que além dos meus acertos, eu iria ter uma coisa pingando ali que poderia pagar o cartão. Mas eu gastei muito, né? Então, assim, precisava ter feito mais freela, porque eu gastei no cartão, eu gastei meu dinheiro que eu tinha, então... Mas foi ótimo, não me arrependo nem um minuto. Legal. E um desses freelas foi ocasionalmente, teve uma situação de um registro seu, de uma foto? Conta como... É verdade. Teve uma história ruim lá na cidade, uma vez. A história que a gente ficou sabendo era que alguém espirrou gás de pimenta na saída de ar de uma balada, e aí naturalmente se espalhou, e era uma balada mais teen da cidade lá, da região, e aí os jovens queriam sair, e o segurança não sabia muito bem o que tinha acontecido, estava na época daqueles atentados, né? E aí eu estava num restaurante, que era um restaurante de italianos, na frente da balada, tinha uma galeria assim, e aí a gente viu uma fila, gente querendo sair, o segurança impedindo, porque senão todo mundo ia sair sem pagar, e aglomerou. E aí a escada era de vidro, né? O corrimão da escada era de vidro. Então quebrou, e aí os jovens caíram assim de 1 metro e meio. Alguns se cortaram, ninguém morreu, até onde eu fiquei sabendo, mas aí eu fui gravando, né? E o instinto tinha vindo de jornalismo diário, então já sabia que tudo eu tinha que gravar e registrar. Automático, né? Automático. Eu tinha feito planos de fazer vlog de viagem, de explicar o intercâmbio, de colocar no meu canal do YouTube, nunca fiz. Gravei algumas coisas pontuais, mas nunca montei esse material. E aí nessa eu gravei, e aí o jornal lá da cidade, que era tradicional, me escreveu, pediu uma entrevista, usou as fotos. Teve sites que replicaram, me colocaram como um turista espanhol. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. E aí também gelei, né? Falei, caramba, como que dá entrevista? Aí sim, é o teste do inglês. Mas fui falando com calma pro cara, falei, o que eu vi foi isso. Eu também já sabia que eu não podia me comprometer com muita coisa. Falei, eu vi as pessoas aglomeradas, o segurança segurando e eles caindo. O que aconteceu lá dentro eu não sei. No outro dia tinha uma conversa que teve tiro, e aí eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, caramba, se for um ataque lá, os caras vão sair. Eu não lembro qual ataque que tinha tido recente, assim, mas era bem um esquema parecido. Entrou no lugar atirando. Aí, na hora, o instinto também você nem pensa. Eu tirei foto, gravei os vídeos. A hora que começou a apertar, que o pessoal caiu, aí a gente correu para dentro do restaurante. Só que o restaurante era de vidro, então os garçons fecharam. Aí eu já tinha feito uma amizade com um garçom que a gente já estava conversando bastante. E ele falou, fica aqui, depois a gente sai pelo fundo e dá para você ir pro seu hostel tranquilo. Então foi isso, assim, foi não foi nada pior, mas foi uma situação ruim. Mas deu para... Teve o registro, né? Registrou, deixa deu eu para participar. Pontuar uma coisa aqui, para a gente equilibrar, porque quem não realizou nenhuma viagem pode se assustar, né? Ou fala de atentado, realmente acontece, eventualmente, infelizmente, eventualmente, só que o índice de violência lá é menor daqui, porque é outro tipo de violência, né? Aqui, nós, infelizmente, saímos às ruas e já ficamos com aquela vulnerabilidade, né? Então, é bem diferente, a exposição é bem maior aqui, né? E por isso a insegurança. Diz um pouquinho aí como você andava lá com relação a dinheiro, tinha essa preocupação? Zero preocupação. Eu voltei 2 da madrugada, 3 da madrugada sozinho andando na cidade. Não via ninguém na cidade, assim, nunca tive nenhum problema. Vigiando a sombra, né? Nada. Até, eu acho que quando você está num ambiente como esse, você até se arrisca mais. Escureceu aqui minha câmera de novo. Você até se arrisca mais, porque você esquece depois de 3, 4 dias ali do risco que tem, né? Então eu andava com dinheiro e estava tranquilo,
Não com muito, mas sei lá, se andar com uns 100 euros ali que seja, já é bastante coisa. E aí você. E andava pela cidade, falava, tem hora que eu pego o táxi, tem hora que eu não pego. Ou eu ia com os meus amigos até a escola e depois voltava andando, que era realmente uma vala, assim, tipo, era uma ponte que passava carro num sentido só, sem poste. Eu ia com o celular iluminando, então, tipo, bem sem noção, mas bem com um sentimento muito seguro. E segui a vida, assim, nunca tive problema. É, não sei, assim, talvez tenha um registro ou outro de alguma coisa. Sim. Entendo que aí mulheres têm um pouco mais de receio, né? As meninas tomavam um pouco mais de cuidado, a gente não deixava elas fazer esses caminhos sozinhos, mas bem, bem tranquilo, bem de A boa. estatística demonstra, né, que aqui principalmente na América do Sul, enfim, na África, em alguns países, é diferente nessa questão da violência, né? E, Eu acho que a Argentina eu já tomei um pouco mais de cuidado, tinha outras histórias, né? Dinheiro falsificado, essas coisas que você sempre tem um sim, pouco de os medo, golpes, né? os A golpes, malandragem. Mas aí você tem também no Rio de Janeiro, então Sim, eu acho que a exato, gente está é o que a gente preparado para fala. viajar para qualquer lugar, Só- assim. se tem alguma nacionalidade preparada, somos nós, né? De boa, de Só boa. ter o cuidado e naturalmente dá tudo certo. O que acontece às vezes é que você fica um pouco mais vulnerável, no caso das meninas, você acaba bebendo e tal. Então, às vezes, a chance de ser assediado é maior e você, de você se defender é um pouquinho menor por isso, né? Mas pelos É. excessos até, né, das pessoas. E Malta, assim, Malta tem gente de muita nacionalidade, tem muito gente do Líbano, da Rússia, da Coreia. Então tem Legal. outras nacionalidades que aí você não sabe o quão respeitoso cada um vai ser com a mulher. Então Tá. tem que se aprofundar um pouco nesse tema. No Legal. geral, ninguém teve Isso. experiência negativa, Tem porque regiões que têm um respeito, né, mantém um distanciamento, outras a submissão é muito grande, né? Então, naturalmente é quase que um desrespeito para a gente, né, na nossa interpretação. é coisa cultural. Uma vez eu Sim. levei as meninas da escola para jantar em casa, né, no hostel, e eu também tenho muito esse hábito, né, é em casa, né? 30 dias ali era minha casa, tinha uma sala, tinha Sim, um cara, Netflix para meu assistir lar. ali, é minha casa. Isso é imersão que a gente fala, é o lado B, que ninguém imagina. É isso. Não, era minha casa ali, eu tava de boa ali para morar a vida inteira. E aí eu levei todo mundo da escola, os que estavam mais próximos de mim, pra gente fazer uma janta. E aí os caras que estavam no hostel, que não eram tão próximos a mim, já se aproximaram das meninas, já comentaram. E aí tranquilo, mas também respeitaram, não fizeram nada, só demonstraram interesse. E elas também lidaram super de boa. Aí tinha brasileira no meio, italiana. Então elas só não deram bola e eles tranquilamente também. Depois fomos pra balada, aí eles já ficaram com expectativas, mas foi tranquilo, nada, nenhuma experiência negativa. Malta é incrível, assim, não tem nada que eu possa te falar, tirando essa questão aí da balada, que desagregue, assim, pro lugar. É um lugar que eu morro de vontade de voltar. Indiquei para os meus amigos voltar, foram, fizeram intercâmbio, voltaram tão apaixonados quanto eu. Até hoje a gente conversa, cara, a gente precisa ir junto, porque é muito legal, e quem sabe. Mas com Bacana. euro a 6 reais não, E não dá. Isso aí. deixa eu te perguntar, para quem um cenário assim, acho que é totalmente realista aqui, para quem trabalha, né, no mercado de trabalho, da questão da CLT, as férias geralmente consegue 20 dias de férias, eu tenho 20 dias de férias. Então, 20 dias, vale a pena investir 20, passar 20 dias em Malta, por exemplo? E 20 Vale. vão se diluindo, né? Dá 18 dias, né? Porque tem Dá o período 18. do. Tem um dia para ir, um dia para voltar. Dá 18. E a escola tem pacotes de 3 semanas, 2 semanas. Tá? E eu vi gente lá que entrou rapidinho, em 2 semanas saíram. Cara, eu acho que a imersão Eu já sabia que a imersão era um pouco isso, por outras informações que eu tinha, que a questão é o dia a dia. Você ficar 2 semanas falando inglês ali, se afasta dos brasileiros, né? Se relaciona ali com as pessoas de fora, estrategicamente para você aproveitar seu tempo, você Sim. não consegue mensurar que isso é só 2 semanas. É claro que eu via gente que estava ali há 6 meses, 9 meses. Tinha muita gente da Rússia que ia para passar 9 meses, pelo menos.
E, Sim. e aí Aí, eles obrigado. acabam tendo uma imersão maior. Mas enfim, dá para aproveitar pra caramba, não é ruim. E é o que a gente tem. Eu também sou muito conformado com essas coisas. Eu não Sim. tinha possibilidade de ficar 3 meses. Por mais que eu quisesse, eu não tinha dinheiro para me manter 3 meses lá. E eu não estava num momento bom da carreira que eu pudesse abrir mão do que eu estava construindo aqui para ficar 3 meses lá trabalhando como garçom para me sustentar. Eu não poderia. Então, Bacana. o que eu tinha era isso e eu aproveitei. Legal. É bom pontuar, tá vendo? Porque quem tem tem um interesse, tem um desejo, tem um sonho, mas fica com receio. Tem só 20 dias. Tá, 20 dias é um período que Marcelo já validou, né? Eu também tem essa opinião que é válido, porque a imersão você vai estar lá 24 horas, né? Você vai respirar. Então você potencializa esse destino, né? Eu Total. costumo brincar que se você passa, às vezes, 48 horas num lugar e que é poucos dias, né? Um período pequeno. Aí a sua imersão é dormir menos, né? Durma um pouco menos, Total, você vai já faz aproveitar isso. mais. Então dá, né? Não, dá. Eu lembro que quando eu voltei de Malta, eu fiz um stopover em Nova York. Que, para Ah, quem legal. não É bom sabe, você falar. pode até contextualizar. Vamos só, assim, pontuar, esclarecer. O que é stopover? Stopover é uma forma de conexão que você tem a oportunidade de passar alguns dias, né, em uma cidade intermediária até que seja possível seguir, né, seguir viagem até o destino final. Então é muito estratégico, porque você pode, é uma conexão, né, para quem já voou alguma vez ou não, é como se fosse não, é uma conexão só que longa, né? Então você chega num destino intermediário e você tem 8, 10, 16 horas ou alguns dias, porque você consegue casar voos diferentes, voos da mesma companhia, mas de dias diferentes. E aí a sacada, né? E assim, a vantagem do stopover é que você não costuma pagar nada a mais por isso, né? Em termos de bilhetes aéreos. Nada, Então nada assim, mais. Se eu fizesse 2 stopovers na ida e na volta, um stopover eu ia ter que pagar taxa de embarque de novo. Que também compensava, né? Eu poderia ter parado em Miami 7 dias, depois na volta parado em Nova York, e aí é legal de avaliar o stopover de acordo com a companhia, né? Então tem companhias que obrigatoriamente param em Roma. Então se você estiver indo para a Espanha, você pode curtir Roma e depois seguir para a Espanha. No meu caso, como era a American Airlines, ela parava obrigatoriamente nos Estados Unidos. Então, ou era Miami ou era Nova York. Então, na ida, eu fiz uma conexão com Miami de 10 horas. Aproveitei, saí, fui pra praia, pisei na praia, tirei foto, tomei café e voltei pro aeroporto com mais segurança. Eu tava com um pouco de medo de perder. isso, aquelas 3 horas, né? A gente fica meio. E eu tinha 10, assim. Só que eu cheguei, eu não peguei a bagagem, porque ela já seguiu pra Milão. Sim. E aí eu falei, vou arriscar, vou sair. É ótimo assim, porque você tem a liberdade, né? Nossa, eu fui de mochila, só que eu tinha uma mochilona, então me deu um pouco de trabalho. Aí a hora que eu vi que eu saí do aeroporto, assim, com segurança, né? O pessoal autorizou. E aí eu peguei ônibus, pra você ter noção. Tipo, eu peguei o ônibus circular, fui com mapinha, desci até Miami Beach, ali nas praias, tomei café da manhã, uma mó roubada, assim, paguei, sei lá, acho que o café da manhã promocional era $5. Aí eu pedi um suco de laranja que custava $15. Então, me ferrei. Na época o dólar já estava um pouco mais alto. E conheci, fiquei um poui na praia e falei, quer saber, vou voltar. Até eu achar, no aeroporto de Miami é gigante, até eu achar o meu portão. E voltei e fiquei lá, e aí depois segui. Mas na volta de Malta, eu saí de Milão e fui para Nova York. E aí eu fiquei mais 7 dias, sem pagar nada extra de viagem, de custo assim de viagem. E também foi maravilhoso, porque aí eu já tinha ido para Nova York uma vez, então eu já cumpri o bingo ali do turismo. Dessa vez eu Sim. estava livre. Eu peguei uma hospedagem no Brooklyn, numa casa, num Airbnb, bem na região central assim do Brooklyn, nada numa região muito afastada, assim, muito próxima a Miami, um pouco mais afastado, então eu tinha que pegar o metrô e tal, andar um pouquinho, andei umas 10 quadras até chegar na casa dela.
Já tive aquela visão do Brooklyn do filme que você tem mesmo, de moradores, de apartamentos Sim. juntinhos, que é muito legal. E fiquei num Imersão quarto, total, né? total, fiquei num quarto com 4 pessoas. Um cara do Texas mais velho, uma japonesa que só dormia, todo dia eu ficava com dó. Tipo assim, eu saía cedo pra curtir, ela tava dormindo. E eu voltava, ela tava no quarto. Eu quis até perguntar se ela tava fugida. Sim. Sei lá, tipo, era meio estranha a situação. Mas enfim, Escondidinha ali, né? Quase que hibernada. mas fiquei em Nova York durante esses 7 dias e consegui fazer um tipo de passeio mais à vontade. Que assim, bem. Eu não tinha mais que conhecer os pontos turísticos, eu não tinha mais que. E não tava no papel do protetor ali, né? Eu só Tutor dos precisava cuidar irmãos, de né? mim, assim, então foi bem legal. E aí eu já fiz um rolê mais noturno. Teve dia que eu confesso que eu dormi até às 11 da manhã, e eu me culpo até hoje, que eu falo, como que eu tava em Nova York e eu dormi até às 11 da manhã? Mas porque no Por outro vida dia em tinha dólar, né? É muito caro dormir até as 11 da manhã lá. Mas eu tinha ido Esticado para à uma noite. balada, eu tinha ido para um Sim. bar, eu encontrei Você só brasileiros lá. inverteu, é. Então, eu aproveitei muito, muito, assim. Então, foram 7 dias bem, bem intensos. Voltei para casa de metrô. É, Cara, eu aproveitei, assim. Eu acho que realmente viagens marcantes, assim, de e é isso, eu acho que também viagem tinha isso, de você ir com um personagem diferente. Não é personagem que parece estar sendo falso, mas é, com uma expectativa diferente, com uma Sim. preocupações diferentes. Então, nesse dia, em Nova York, eu não tinha preocupação com nada e com ninguém. Era só de chegar vivo. E era fácil, não era muito difícil. Legal. Bom, estamos caminhando para o nosso final, temos uns 10 minutinhos aqui. Sim, E tem que tomar deixa eu cuidado com o frisar tempo de que o novo que, para Instagram quem não corta. percebeu, gente, tá passando rápido, né? Gostou? Bate-papo, vai voando. E essa informação do stopover realmente vale ouro, vale muito ouro, porque é estratégico, você consegue conhecer outro destino, no caso dele, outros, e um período adequado, né? Sem aquela loucura, ao meu ver, né? Sem necessidade, exceto se você só vai ter você acredita que vai ter só essa oportunidade na sua vida, por N motivos, que é de fazer uma viagem e conhecer em 10 dias, conhecer 8 destinos, né? É complicado demais. E às vezes você nunca realizou esse tipo de viagem e às vezes optou por não ir atrás de uma agente de viagem, comprou um pacote e tem toda uma questão logística que vai fazer você tende a ficar muito cansado, as filas para conhecer os pontos turísticos. E aí realmente você consegue você passa pelo destino, mas você só passa, né? Você não consegue sentir, você não tem essa conexão, essa imersão. E o stopover, ele bem adequado e planejado, promove isso e, assim, quando tem custo é o menor possível, né? Que é isso, é um custo de uma taxa de embarque, né? Ou às vezes a bagagem, então é mínima, né? Perante a passagem. Vale A muito a passagem pena. Eu só não peguei em Miami porque eu teria que ir dentro do meu fluxo ali financeiro, eu teria que ter o hostel, eu teria que tá. pagar algum passeio de Miami, então eu estava com medo disso prejudicar o intercâmbio. Deixa eu te interromper, ó. Tenho 15 segundos para acabar. Então, não vai dar para a gente se despedir, a gente se despede nos comentários. Bom, você estava terminando eu estava dizendo da importância do stopover, né? Com relação ao custo-benefício da viagem total, que realmente é muito importante para quem todo mundo quer economizar, né? Mas que realmente qualquer doleta aí faz a diferença. E eu não sei se você vai lembrar, vai conseguir estimar mais ou menos se não esses 45 dias, mas um período pelo menos de 30 dias de curso, deve ter tido aí o que, uns R$ 18, né? De quanto? 18, 1.000? 18, 18 mil reais, você reais. diz? É. Não, Ou em não, dólares. eu acho que eu gastei muito menos, assim, eu acho que Malta é um lugar, por exemplo, eu lembro que a escola eu paguei uma coisa de 3.000 por 30 dias, o hostel eu Ah, paguei legal. R$ 800 para 30 dias ou R$ 1.000 para 30 dias. Teoricamente, né, os custos são separados, eles são baixos, assim. Então, a escola ali calcula uns R$ 3.000.
o hostel mais R$ 1.000. As passagens eu gastei uma média, acho que 2.400 na época. E aí você tem que, obviamente, levar a sua alimentação, mas eu acho que você não gasta mais ali no intercâmbio para Malta do que dessa forma econômica, sem Sim. considerar o que você gasta em bebida ou coisa assim. Você vai conseguir fazer por uns R$ 8.000, R$ 9.000, 30 dias. Por isso também que eu acho que é uma possibilidade para as férias. Não é uma Legal. coisa tão impossível. Foi a primeira vez que eu fechei viagem com agência. Eu não tinha hábito de fechar com agência. Tinha muito receio de sair muito mais caro. E essa especialmente compensou porque ela que me trouxe a informação do stopover que eu não conhecia. Os sites de viagem não me informavam. Hoje eu até vejo alguns sites dando destaque, 2 em 1, né? Tem Sim. sites que destacam, essa passagem é 2 em 1. E na época não tinha, nunca tinha ouvido falar. Então mesmo assim foi uma viagem muito barata. Aí no total, né, com alimentação, dependendo do passeio que você faz, tanto de táxi que você pega, o que você gasta em Nova York ali quando você volta, né, outlet, e aí o valor Tá. passa, mas aí é uma Isso, daí escolha. começa. Daí vai inflando, né? Mas é Hum. bacana. Muitas informações. Na época o dólar devia estar uns 2,40, mais ou menos, Na né? época sim, já tava mais, acho que 2,40 para 3. Da primeira vez ele Ah, estava em 2,15, então em 2013 ali. Então compensava. Não sei se era exatamente 2,15, mas era uma coisa que compensava você calcular ali no outlet que você pagava o dobro e ainda compensava muito. Hoje eu não vejo tá. vantagem de você comprar nada, de você viajar para compra. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Viajar para falar, não, eu vou lá no outlet comprar uns tênis, umas roupas, eu acho que não compensa. Legal. E sabidamente, né, não sei se você já tinha isso, eu quero ir para Malta, porque algum amigo já foi, porque é belo, ou foi também indicação da gente, mas Malta é um dos destinos para intercâmbio, um dos mais baratos, né? Então a gente tem ali o primeiro, tanto que o brasileiro tem essa procura também. Temos o Canadá, né? Toronto, Vancouver, tem a Irlanda, né? Dublin, Hanoi. E daí vem Malta, né? E daí vai vindo essa elitinha. Estados Unidos, também o pessoal gosta de fazer, mas já é um preço um pouco mais caro, porque tem um investimento no visto, né? E depende da região. Mas assim, top 3 sempre tá Malta, né? Top 3, top 5, É muito certamente. barato. Até hoje eu recebo promoções assim de hospedagem com o curso incluso, que você fala, nossa, R$ 3.000 você consegue ir em casal, você consegue. Eles têm umas promoções bem doidas, assim. Eu sei que é uma grana relevante, mas para você pensar que você vai ficar 30 dias num lugar, com hospedagem, né, simples, é um custo interessante. O Canadá estava fora da minha lista, porque eu acho que, se eu não me engano, acho que tinha visto, e aí já ia ter um Sim. custo maior, e era o dólar canadense, aí eu também não tinha muita segurança, não sabia muito bem. Estados Unidos era um sonho, mas é um sonho até hoje, mas fora de cogitação, muita Sim. grana. E aí, Irlanda também tinha essa possibilidade, mas Irlanda, eu acho que o perfil do turista da Irlanda era mais definido. Era um cara que já queria ir para trabalhar um pouco, ficar 6 meses. Então Mais eu já não. entendido, né? Então acho que para quem está procurando um tempo maior, talvez a Irlanda seja uma boa opção. E aí você está mais perto ali. Eu prometi para mim que todo fim de semana em Malta eu ia fazer uma viagem fora de Malta. Isso é um equívoco gigantesco. Assim, todo mundo fala. Eu considerei, eu falei, eu vou para a Grécia porque eu vou daquelas low costs, né? Então custava Sim. 20 euros ali para eu ir para a Grécia. Aí eu tinha feito São os minha lista. Eu preços falei, internos, né? é, e é muito barato. Às vezes tinha promoção de 5 euros aparecendo nos sites. E eu falei, ok, então eu volto. Teve um intervalo, um fim de semana que eu pensei, eu volto para Roma. Teve outro que eu pensei, eu vou para a Grécia. E o meu sonho também é Jerusalém. E aí eu falei, putz, dessa vez eu vou. Depois eu fui caindo na real, eu falei, quer saber? Eu vou curtir Malta com tudo que Malta tem para oferecer. Não saí de Malta em nenhum momento, não me arrependi. Nem tomei a vacina que eu precisava para ir para Israel. E então eu falei, zero possibilidades, vou ficar aqui. E aparecia, 5 euros a viagem, sem bagagem, sem nada, né? Só uma bagagem de mão, sem marcação de lugar, bem diferentão. Mas enfim, valeu a pena e não recomendo mesmo que você aproveite o pouco tempo de intercâmbio para ficar dividindo.
nesses lugares. Curta ali, né? O lugar que você tá bem e boa. Porque antes de ir, né, você tende a mais racional do que emocional, então você faz um cronograma, um planejamento, mas depois, quando está no destino, né, o lugar é diferente, porque você tem a sensação, né, a emoção, a conexão mesmo com o lugar, com as pessoas, então ali tá bom, tá ótimo, né, tá satisfazendo, né, a necessidade. E por isso uma decisão acertada sua e natural, né? Que você já está ali, e a questão, não, eu vou lá, não. Porque tem obviamente você tinha um período um pouco maior que daria para se permitir, diferente de quem fica 2 semanas, né? Aí o tempo é mínimo, e a não ser que realmente queira para passar no destino, para alguém, né? É o sonho, é aproveitar. Mas a gente volta naquilo que Malta é um lugar, e geograficamente, é estratégico. Então, para intercâmbio, está ali entre o top 3 e top 5 mais procurado e com o melhor custo-benefício. Só que em termos geograficamente, de que seja o lugar mais assim, interessante para quem tem interesse em até conhecer a Europa, que acabou ocorrendo com você posteriormente, né? Porque é muito próximo, né? Se você vai para o Canadá, você pode fazer visitas internas ali no país, na região, talvez Irlanda, mas um pouquinho mais distante, mas Malta ali está meio que centralizado, né? Apesar do sul da Europa, mas próximo de outras regiões. Então, acho que é muito válido. Tem gente que vai com um pouco mais de estrutura e grana, e aí eles realmente fazem de Malta o seu ponto ali de deixar suas coisas, né? Eu conheci gente da Base, escola né? que de fim de semana fazia sua base ali. De fim de semana essa pessoa sumia porque ela estava fazendo as viagens internas, né? Internas na Europa. É, eu optei por não fazer, assim. Eu acho que eu ia gastar muito mais, eu também não tinha tanto dinheiro disponível. E, e fim de semana era uma expectativa muito grande, porque aí todo mundo ia sair junto, a gente ia conhecer um ponto turístico. Uma coisa é sair numa praia durante a semana, outra coisa é sair num sábado. Então, e eu também tenho essa coisa do vamos curtir o momento no momento certo. Igual o Atacama, eu curti o Atacama. Santiago, eu passei por Santiago. E Malta também, eu curti tudo que eu tenho de Malta. Acho que eu conheci muita coisa da cidade, talvez as coisas mais importantes. Eu acho que tem momentos, talvez se eu for num carnaval ali, tem uma outra vibe. Mas a cidade em si eu conheci bem. E aí, quando surgiu a oportunidade, a gente vai para outro lugar. Bom, bacana. E quais os destinos? Poderia até tentar adivinhar aqui, mas talvez tendenciaria a sua resposta. Então, sei que foram, né, voltando lá na nossa lista inicial. Então, passou por África, né? Aqui na América do Sul, Argentina, Chile, Estados Unidos 2 vezes, e na Europa, a Itália, né? E Malta. E eu chutaria aí 2 destinos que te agradaram demasiadamente, né? Que você cria todos, obviamente, mas você tem um vínculo, você fala, eu não quero ir embora, eu não quero voltar para cá. Sim. E cria uma conexão, pessoal, para quem não. Porque se você não realizou isso ainda, esse tipo de viagem, ou geralmente por perfil, por gosto, simplesmente porque já está satisfeito com aquela. Que já é válido, né? Você consegue realizar o país, mas acaba conhecendo ali, ou vai em grupo, ou fica naquele viés de conhecer os pontos turísticos, acaba não tendo essa imersão, né? De falar com o morador, ou ir num comércio, num supermercado, e sentir realmente essa vibe desses locais. Então, diz aí quais foram os mais, para a gente dar os mais, os que te, assim, deixaram quase em êxtase. Oh, meu Deus, meu lugar é aqui. Eu acho que Malta tem uma coisa especial que assim, é um momento de descanso e de cuidar de uma coisa particular para você que é o inglês, né? Tem gente que valoriza, tem gente que não liga muito. Então eu acho que Malta foi muito marcante porque eu consegui dar atenção para isso. Mas Nova York ainda é meu lugar preferido da vida, assim. Até então eu nunca senti em nenhuma viagem o que eu senti das 2 vezes que foi. Eu acho que tem a ver com perfil de vida, assim. Como eu estou no momento de carreira, de construção,
de conexão com pessoas. Então eu acho que Nova York me trazia um pouco desse sentimento que, caramba, é a cidade que tudo acontece, todo mundo está conectado aqui. Quem cresce na carreira ali de comunicação talvez possa trabalhar aqui. Então essas coisas me impulsionaram muito. Eu voltei de Nova York muito inspirado a buscar uma trajetória de sucesso. Eu já ouvi gente falando que Nova York também é um lugar para você pensar friamente em carreira, em trabalho, em grana. Então é diferente de um perfil de Malta, Atacama, que você tem de Malta, você tem noção que você é pequeno diante do mundo ali, que o mundo é muito maior do que, né, do que aquilo que você pode conhecer. Nova York, você tem uma busca por se tornar alguma coisa mais relevante. Então, eu ainda gosto muito de Nova York, acho que eu quero voltar, eu tenho muita vontade de voltar. Eu ensaio várias voltas, assim, todo ano eu ensaio, tipo, uma promoção, vou tentar voltar. E eu não tenho mais o que conhecer teoricamente lá, né, de ponto turístico, nem de experiência, assim, mas eu acho que a cidade tem tanto para oferecer. É uma cidade um pouco mais fechada, então você não consegue fazer amigos, vínculos longos, assim. Eu não conheço ninguém que mora em Nova York para poder falar, não, é um amigo que vai me apresentar. Então eu teria que ir para estudar dessa vez. Eu estou buscando oportunidades para que eu possa fazer algum curso, me relacionar com alguma universidade de lá. E aí eu acho que isso acrescentaria uma outra experiência. Adoraria se eu tivesse a chance de ficar, sei lá, 3 meses, 6 meses. Mas não sei, não enxergo isso tão possível nesses dias. Mas o que vier eu topo, assim. Se vier uma viagem de uma semaninha ali para ficar em Manhattan, ok. Tá ótimo. E há de ver, né? Há de ver. Sim. Bom, recapitulando, para você que vai assistir, começa assistindo por essa parte, fizemos a parte 1, né? Que foi uma live no período normal aí eu acredito que foi 60 minutos. E agora estamos terminando aqui. E na outra lá, então falamos de destinos estratégicos, né, pensando sempre numa viagem internacional e baixo custo para você que tem uma renda inicial baixa, né? Ou para quem já é considerado classe média, mas que naturalmente tem uma família e daí infla, assim, né? Tem a inflação porque a quantidade de pessoas filho, 2 filhos, ou às vezes vai viajar para levar o sogro e a sogra, e fica difícil, fica desencorajado pensando nos valores, né? E então falamos também da estratégia do stopover, então uma estratégia assim, uma De das ouro. primordiais, de ouro, vai. E agora eu me encerro dizendo que vou poder contribuir com você apresentando a minha estratégia, ou todas as minhas estratégias, né? Tudo que eu usei para realizar o meu grande plano, que foram 3 continentes, 3 países e 3 meses com 7.000 reais. Então, a partir de já, está no link ali abaixo na bio do Instagram, eu envelopei isso, né? Embrulhei com carinho. Eu conto as histórias da viagem e junto com as histórias eu demonstro o quão foi importante utilizar as técnicas, né? E as estratégias, e explico ali, que impactou diretamente no valor. E porque foi literalmente isso. Passei por esses 3 continentes, 3 países, 3 meses. E tive um investimento total de 7.000 reais. Está tudo detalhado lá. E o meu objetivo é de ajudar e de encorajar você a realizar. Porque se eu, na ocasião, para você ter uma ideia de salarial, até então não tinha a necessidade de fazer declaração de imposto de renda. Então, uma renda anual aí menor de 26 mil, é isso, né? 26 mil, né? 26. Então, se com isso, né, um salário aí de média de 1.500, 1.600 mensal, eu consegui, você há de conseguir também. Que seja, né, só ter um propósito, e realize seu sonho. Eu estou disposto a te ajudar. E esse livro digital certamente vai te ajudar, vai te inspirar, motivar. E esse é o meu objetivo. Marcelo,
E agradeço demais pela oportunidade, pelo prestígio, pelo bate-papo e por reviver isso comigo e com a gente. Que é isso, é um prazer, meu amigo de longa data e é bom colaborar, é bom compartilhar. Agora, por enquanto, as viagens estão paradas, né? Dá uma dó, você vê tudo que tá parado, mas enfim, daqui a pouco volta e aí eu acho que é isso que você falou, é programação, é analisar suas expectativas em relação à viagem, em relação a luxo, o que você quer, porque dá para fazer muita coisa economizando, né? Não gastando é impossível, mas economizando. E, enfim, eu acho que a gente conseguiu fazer isso na nossa trajetória, por isso que a gente está compartilhando aqui. E eu acho que tem gente com um perfil parecido com a gente aí, de faixa salarial também, que consegue fazer das mesmas coisas. Não mudou tanto, né? Mesmo com o dólar mais alto, o euro mais alto, os valores eles meio que se equilibram ali, né? Então, você ainda tem né, vamos supor que eu paguei Sim, na época 200 foi bom você dólares. dizer. Porque o parâmetro é em dólar, passagem aérea, né, por exemplo, é em dólar. Então, eles readequam, né, mediante o câmbio do país. É, Na sua época, você pagou 2,15, 2,40. Eu já peguei um período de dólar mais alto, 3,60, 3,80, né? Então, hoje está um pouco mais acima, mas tem o custo de vida dos países também. Tem a moeda nossa que hoje, atualmente, está com essa desvalorização, né, perante o dólar por causa das incertezas, né, políticas, mas nos últimos anos, se a gente parar nos últimos 10 anos, ou 100 reais, por exemplo, atrás, em 2010, não é mesmo 100 reais que hoje, né? Então, tem toda uma série de fatores que, se a gente conseguir se planejar, né, e juntando um montante ali gradativo, aí você vai até outras estratégias, aqui abrindo um pouco já, mas naturalmente, quando você vê aquilo, né, o ponto de você já poder comprar o bilhete aéreo, ok, agora eu vou, agora é certeza. Aí você tem esse comprometimento contigo mesmo. E naturalmente você tende a evitar gastos extras, porque você passa a pensar totalmente, né, na viagem, né? Então, às vezes aquele período, aquele fim de semana que você iria sair, você prefere ficar e daí você se motiva, vou estudar idioma, vou estudar onde eu vou, né? Então, naturalmente, vai facilitando. Basta querer ter o comprometimento, né? Ter o propósito, que é muito forte. Então, depois, quando você já rompe essa barreira da viagem inicial, é mais fácil você se comprometer, né? Porque você já sabe o quão bom é, o quão prazeroso, né? A gente tende a voltar, no voo de volta eu já quero de novo. não, vale muito a pena. A questão é essa, vale a pena. Não é que é de graça, não é que você não pode fazer muita coisa com esse dinheiro no Brasil, não é que conhecer o Brasil não vale a pena. Não, não tem comparação, assim. São coisas diferentes. Não é comparação no sentido de um valer mais que o outro. Vale muito a pena a experiência transcultural, de conhecer outras pessoas, conhecer outro lugar. Isso é importante para você, eu considero, como formação. E conhecer o Brasil também é bom e também vai te acrescentar muita coisa. Mas enfim, é o que você falou, é Sim. planejamento, entender seu O momento de Brasil é um vida continente, né? também. Hum? Eu costumo dizer que o Brasil é um continente. Total. Dá para fazer muito, dá para Legal. ter muita experiência imersiva aqui também. Bacana. Então é isso. Vá no link da bio e veja o grande plano, 3 continentes, 3 países, 3 meses com 7 mil reais. Muito bom. Tenho certeza que seguindo as estratégias, tenho certeza, seguindo as estratégias lá, você vai economizar horrores, né, popularmente dizendo. Bastante, Isso é precisa, é obrigado bom. por você. Nada, eu que agradeço, estou à disposição. Obrigado, bom dia, uma boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário de quem for assistir. Mas valeu, obrigado, Marcelo. Valeu, abração, até. Tchau, tchau. Tchau.